Estamos iniciando aí mais um programa Entre o Céu e a Terra. Eu sou o Fernando Vidia e vamos refletir sobre coisa boa? Vamos para nossa historinha já, para a gente aprofundar nesses aspectos da nossa vida que podem ser melhorados, aprimorados, reflexões importantes que a gente precisa ter para sutilizar nossa energia e a gente se aproximar mais do que a gente espera ser, né? A nossa melhor versão. A gente sair dessa vida melhor do que quando a gente chegou nela. Então vamos lá. Imagine só, todos os dias, uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. Essa pessoa, de repente, se desentende com alguém. Às vezes, rola uma conversa atravessada, sabe? Uma palavra que é dita sem pensar. Uma atitude impulsiva dessa pessoa. Ou ainda um momento em que as emoções falam mais alto que a razão. No instante da discussão, essa nossa pessoa da história tem certeza de que está certa. Ela vai encontrar argumentos, justificar suas atitudes, seu destempero e seus exageros. Ela consegue apontar tranquilamente tudo aquilo que o outro fez de errado para poder justificar ali as suas ações. Mas passa aquele momento, passa um tempo, talvez algumas horas, alguns dias, quem sabe, e durante algumas reflexões, no silêncio, algo começa a incomodar dentro dela. Aquela conversa, aquele instante mais acalorado, continua ecoando ali na mente, nas lembranças. O rosto da outra pessoa surge de repente nos pensamentos. E lá no fundo vem aquela sensação de, poxa vida, né? Não precisava ter feito daquela forma, não precisava ter dito isto ou aquilo. Eu poderia ter evitado falar determinadas coisas e, no fim das contas, evitado o conflito em si. Se eu tivesse sido talvez mais paciente, procurado ouvir mais sem querer responder na hora. Mas a vida segue, os dias passam e ela até pensa em mandar-lhe uma mensagem, pedir uma desculpa, pensa em ligar, pensa em entrar em contato para acertar as coisas e recomeçar. Mas sempre vai encontrando um motivo para adiar. Vem aqueles pensamentos: ah, mas eu vou dar o braço a torcer. Ah, mas e se ela não me responder se eu mandar uma mensagem? Ah, mas e se eu entrar em contato, se eu tentar uma aproximação e ela começar a me criticar? E se me humilhar depois? Então, vai adiando e o tempo vai passando e o orgulho vai crescendo. Só que essa distância, em razão desse conflito, que num primeiro momento, por uma determinada perspectiva, acabou sendo desnecessário, poderia ter sido resolvido mesmo, com poucas palavras, mas não foi. E com o tempo, tudo vai se consolidando como se fosse um grande muro que vai separando as duas, um muro difícil de derrubar. Pedir perdão pode ser difícil, mas não se trata somente de ir lá e reconhecer um erro, de reconhecer que poderia ter dito algo diferente, ou até dito aquilo que precisava ser dito, mas com outras palavras, de outro jeito, com outro tom. Então, pedir perdão, se reconciliar, no fim das contas, é vencer aquilo que dentro de nós resiste em corrigir o que fomos nós mesmos que começamos. E aí vem uma reflexão: ah, mas não fui eu que comecei, foi o outro. Então eu não tenho que pedir perdão, é o outro que, se quiser, vem conversar comigo, é o outro que vem a pedir perdão. Bom, na vida pessoal, isso pode até em alguma medida funcionar por um tempo, né? Especialmente se aquela outra pessoa não está em contato com você tanto assim, não está presente na sua casa, convivendo contigo, né? Junto da sua família. Quando não está no trabalho, ou seja, uma coisa é você ficar de mal, né, com o seu amigo, com a sua amiga, com uma pessoa ali querida, até então próxima, e cada um voltar para o seu canto e ficar lá e não necessariamente interagirem, não necessariamente se verem. Mas e quando o desafeto, a briga, a discussão está dentro de casa? E quando está no trabalho? Como é que funciona? Como é que faz? A gente já se desentendeu, com certeza, com pessoas na vida atual. Já brigou, não no sentido físico, mas às vezes uma discussão verbal,
alguém ficou chateado, alguém ficou magoado com algo que alguém disse ou fez. Imagine outras encarnações. Se na encarnação atual nós somos a nossa melhor versão, ou seja, a gente já aprendeu tanta coisa, pôde se melhorar, se lapidar, podemos estar numa busca por autoconhecimento, por aprimoramento pessoal. Agora imagine, se na vida atual, ainda assim, seguindo essa jornada de tentar ser uma pessoa melhor, a gente ainda fica chateado com os outros e às vezes a gente ainda, né, fala o que deixa o outro chateado. Tenha uma atitude que deixa uma outra pessoa chateada. Imagine outras encarnações em que éramos uma versão menos aprimorada. Imagine só quantas coisas nós já fizemos quando ainda não tínhamos esse entendimento de que ser bom é bom para todo mundo, né? Então a gente foi colecionando com certeza ao longo das encarnações uma série de desentendimentos, conflitos, atritos. E agora, para a vida atual, a gente tem a chance de mudar isso, de quebrar ciclos e falar assim, não, eu não quero ficar plantando essas sementes ruins que depois eu vou ter que carregar para outras encarnações. Eu não quero ficar criando inimizades, eu não quero ficar criando atritos e conflitos. Então eu não quero iniciá-los. Se uma outra pessoa iniciar uma coisa, eu vou tentar lidar com aquela circunstância naquele momento da melhor forma que eu puder, aprendendo, errando, mas vou tentar. Agora, que não seja eu a pessoa que vai iniciar tudo isso. É claro que atritos acontecem ao longo da vida, porque não necessariamente as opiniões vão bater, as opiniões vão ser convergentes, eventualmente vão ser divergentes, e isso pode gerar aquele debate sadio de troca de ideias, onde cada um contribui com a sua perspectiva de uma realidade para tentarem juntas chegar a consensos, não é? O problema não está aí. O problema é quando ocorrem os embates. E isso gera em uma ou nas duas pessoas, né, o sentimento de inconformismo diante daquela situação, daquele momento. Geram emoções de mágoa, ressentimento. Quando um eleva o tom e o outro, para não ficar por baixo também, não se sentir humilhado, não se sentir como que diminuído naquela situação, eleva o tom também. Aí é uma disputa de egos enorme, não é? E o que fazer depois disso? A gente vai deixar passar essa encarnação em que a coisa aconteceu e falar assim, depois que eu desencarnar, zero o relógio mesmo, né? Aí ninguém vai lembrar de nada do que aconteceu, numa outra encarnação eu vou vir com uma outra alma, um novo corpo físico, né? Ou seja, eu serei um novo ser. Então, que bom que a gente esquece das coisas que aconteceram no passado. Porque imagine se lembrássemos, né? Assim, não é esse o pensamento de muitas pessoas? Ou talvez tenha passado pela sua mente em algum momento. Se não passou, a gente está trazendo pelo menos uma reflexão. Mas não é o melhor caminho, né? O melhor cenário é a gente nem criar o atrito, nem criar esse tipo de conflito. Mas depois que aconteceu, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que lidar com isso. Como que a gente pode lidar? Primeiro a gente vai sentir. Então, vem a emoção. E negar a emoção também não ajuda, também não resolve nada, porque é tentar fazer de conta que ela não está lá, embora esteja. Embora a mágoa ainda exista, o ressentimento exista, a raiva exista. Então, para a gente conseguir lidar com a situação, a gente precisa reconhecer o sentimento. Reconhecer ou abraça esse sentimento. Abraçar não significa que, olha, estou de acordo com esse sentimento e vou nutrir ele por restante da vida. Não, é reconhecer que a gente é humano e que a gente realmente sente. Estou com raiva mesmo, fiquei chateado mesmo, fiquei magoado mesmo. Porque pelo menos a gente acolhe essa parte de nós que está ali sofrendo, que está ali vulnerável, frágil, sensível. Acolheu? Fala assim agora para si. Agora eu vou processar tudo isso, transformar isso dentro de mim, para que isso não ganhe uma proporção maior do que eu quero que ganhe. Ou seja, se eu quero transformar em mim para que quando eu pensar na situação desagradável, na briga, na discussão, que seja, esses sentimentos não venham mais à tona. Porque enquanto vierem à tona, é porque ainda não consegui solucionar, ainda não consegui resolver, ainda tem questões em mim que precisam ser ajustadas. E muitas das vezes essas questões estão relacionadas com perdoar o que o outro disse ou fez e ou pedir perdão pelo que a gente disse ou fez. Se a gente não consegue fazer isso diretamente para a pessoa, para se reconciliar, não
no sentido de agora vamos ser super amigos, super parentes, super colegas novamente. Não, não é isso. Tem coisas às vezes que são tão marcantes que a gente fala assim, olha, tudo bem, eu entendo o que você fez, compreendo talvez o seu ponto de vista, né? Ou me esforço para compreender o seu ponto de vista, entendo que você ficou chateado, talvez eu não tenha esse nível de empatia ao ponto de, ao estar na sua pele, para compreender o impacto que teve em você, né? Mas entendo que você ficou chateado. Isso eu compreendo. Posso ter ficado também. Então vamos resolver isso aqui, deixar ir. Não significa que vocês precisam voltar a ter o mesmo vínculo, a mesma conexão de antes, porque é impossível. Uma coisa é quem éramos antes de um momento de brigas, discussões, desentendimentos que nos marcam muito. A outra coisa é quem nos tornamos depois. Ou seja, tem aquela memória. Não dá para apagar o que o outro fez. Isso nunca vai acontecer. Você não vai apagar o que a outra pessoa disse ou fez e vice-versa. Ninguém vai apagar o que você disse ou fez. Mas podem haver a reconciliação ali. Vocês podem ter esse momento de reconciliação. Se não for possível fisicamente, que seja uma reconciliação interna, ao ponto de o sentimento não mais lhe incomodar, o sentimento não tirar a sua paz. Mas é desafiador nos primeiros dias, dependendo da gravidade da situação, em alguns casos, semanas, meses. Tem alguns impactos emocionais de conflitos muito severos, mesmo entre duas pessoas, que vão carregar por anos, talvez décadas ou até realmente mais de uma encarnação. Não à toa que quando nós vamos fazer algumas investigações no campo espiritual de algumas pessoas, tem um monte lá de entidades espirituais desencarnadas, um monte de obsessor querendo se vingar por terem sido prejudicados numa outra encarnação. Eles estão dentro da justificativa deles, da razão deles, e o que eles querem é ter essa sensação de agora sim vou conseguir minha vingança e compensar o mal todo que foi feito contra mim para me prejudicar. Por quê? Por que fulano prejudicou? Aí obsedia quem? A pessoa que está encarnada aqui. A pessoa nem sempre vai ter uma sensibilidade, uma percepção paranormal para poder perceber o que está acontecendo ao redor dela. E ela pode receber aquelas influências e não saber o que está se passando. Ela pode ter percepções a nível mental, emocional, desagradáveis, pode impactar o físico em alguma medida, pode impactar áreas da vida. Há casos, por exemplo, que por ação de entidades obsessoras, profundamente ressentidas, né, nutrindo ainda muita raiva por terem sido prejudicadas numa outra encarnação, atuam para desestabilizar a área profissional, a área afetiva da vida da pessoa que está encarnada hoje, mas que foi o algoz na vida anterior. E não se lembra de nada, porque na vida atual é uma nova versão, não é? Uma nova personalidade, um novo corpo físico. Aí a coisa complica. Mas por que a gente iniciou aquele processo? Por que a gente iniciou esse conflito no passado? Talvez por ignorância, não sabíamos os impactos que isso poderia ter, não sabíamos que a gente poderia carregar essas consequências para uma vida futura. Você que está me ouvindo aí, você não sabe quem você pode ter magoado ao ponto dessa pessoa ter ficado com tanta raiva de você ao ponto de virar seu obsessor. E duas pessoas que estão profundamente magoadas, chateadas ou irritadas uma com a outra, né? Ainda em vida aqui, encarnadas, podem energeticamente se degladiar. Então, no astral, no plano astral, às vezes rola muito atrito, muito conflito. O corpo físico está aqui, vivendo a realidade objetiva na matéria, né? Mas o corpo astral, os aspectos psíquicos, né? A mente está lá conectada com a situação e com a pessoa envolvida. E está trocando energia. Então são conflitos de consciência onde a gente recebe os impactos energéticos, espirituais daquela situação toda. Então vocês pensam, né? Não é simples lidar com determinados conflitos. E às vezes, por mais jogo de cintura que a gente tem, não tem controle também sobre a maneira como a outra pessoa vai lidar. Por isso que eu sempre repito aqui no programa, né? Quando eu tenho a oportunidade, o tema está relacionado. Diplomacia é fundamental. O que é diplomacia? É a arte da gente se relacionar bem com respeito ao universo do outro. Como duas nações vivem em paz, convivem em paz, através de conexões, vínculos, né, comerciais, esses vínculos diplomáticos, né, onde existe o respeito, não necessariamente concordam com a maneira como um ou outro país lidera ou
governa, né, dentro do governo que está ali naquele momento, mas independentemente disso, existe o respeito. Por quê? São povos diferentes, com culturas diferentes, e pelo livre-arbítrio elegeram ali os seus representantes, ponto. E no dia a dia, onde a gente tem o controle da nossa nação interna, que é a nossa mente e o nosso emocional, como que a gente vai conseguir, com o jogo de cintura, conviver em paz e com respeito com as pessoas? Porque quando existe atritos e conflitos num nível de machucar ou prejudicar o outro, ao ponto dele ficar com tanta raiva e ressentimento conosco, é porque ali em algum momento falhou a comunicação, falhou a interação, falhou o respeito, e todos nós já passamos por situações assim e podemos vir a passar ainda, então ninguém está isento. O grande ponto é o quão observadores nós estamos da nossa própria conduta, da nossa própria condição. Às vezes é desafiador, especialmente quando existe esse conflito com pessoas com as quais convivemos. É o dia a dia, né? Porque a mente racional pode até pensar assim: eu estou tentando conviver em paz, estou tentando respeitar, estou tentando isso, estou tentando aquilo. Mas às vezes quem o outro é, a energia que vibra, o jeito que vive, as escolhas que faz, aquilo que fala, tudo incomoda. Tudo incomoda. E existe então daí aquela expressão, os incomodados que se mudem. Ué, se o convívio não está dando certo por alguma razão, dentro da família ou dentro de uma empresa, algo precisa mudar. Se as pessoas não estão dispostas a mudar o próprio comportamento e ainda insistem em permanecer no mesmo ambiente, como que você vai ter um progresso ali? Às vezes, a gente precisa fazer uma escolha diferente. Assim, ou você muda ou mudo eu, né? É quem permanece e quem vai. Às vezes não dá, simplesmente existem personalidades que estabelecem incompatibilidade. Não dá para permanecer por muito tempo junto ou no mesmo ambiente. Às vezes até se dão bem quando estão relativamente distantes. Vão, interagem, dialogam, conversam, mas cada um volta para o seu canto. Mas o convívio, por mais tempo, não funcionaria. Então, essas compatibilidades precisam ser também reconhecidas. A gente sabe que temos mais afinidade, às vezes, com determinadas características de personalidade, determinadas pessoas, e com outras não. E as pessoas se agrupam por afinidade. Grupos se formam dessa maneira. A gente, dentro do processo de autoconhecimento, precisa reconhecer isso também. E entender aonde fazemos parte, a qual grupo pertencemos, se assim desejarmos, né, pertencer a um grupo. E aí a gente consegue progredir, avançar, e aí a gente consegue entender, opa, eu não preciso sofrer tanto assim por tentar insistir em um lugar que não me cabe. Às vezes a gente tenta se encaixar num grupo, pertencer, fazer parte, né? E até nos relacionamentos a gente tenta fazer dar certo, mas não encaixa. Não encaixa. E dói a gente tentar se encaixar. Por quê? A gente tentar mudar uma característica em nós que simplesmente não dá, quem nós somos. Da mesma forma a outra pessoa. Mas a partir do momento que a gente identifica que dentro desse processo de conflito a gente está machucando um ao outro, então não só mudar é importante, mas a gente reconhecer as falhas, reconhecer e respeitar, sejam as falhas do outro, nossas, porque ninguém é perfeito aqui, né, gente? Nós estamos encarnados, nós estamos aqui porque perfeito nós não somos, né? Senão a gente estaria lá, né, na quinta dimensão, tomando um chazinho com os anjos, né? Nem sei, anjo toma chá, Yuri? Vai saber, né? O ponto é esse. Mas para a gente seguir leve e poder deixar para lá essas mágoas, dores, ressentimentos, a gente precisa internalizar o seguinte: o outro é como é, eu sou como sou. Vamos respeitar um ao outro. Me perdoe caso eu tenha dito ou feito algo que lhe magoou, chateou, entristeceu, irritou. E caso isso tenha partido de você em relação a mim, eu te perdoo. Será que a gente seria capaz de um momento assim? Que pode, assim, ser bem desafiador, pode incomodar. E pode ser aqueles instantes, aqueles minutos mais desconfortáveis da vida. Mas você vai sair de uma conversa como essa mais leve e não vai levar aquele vínculo para uma outra encarnação. Uma encarnação que vai arrastar anos e anos, né? Você com uma pendência energética com alguém. Gente, às vezes vale mais alguns instantes, alguns minutos de desconforto, mas que a gente vai e resolve um problema, do que arrastar esse problema por anos, décadas, encarnações. Não é mesmo? Fala se vocês não concordam comigo. Reflitam aí. Então, eu destaco justamente
essa informação. Porque por vezes a gente arrasta por várias encarnações, né, dores e sofrimentos, e isso fica conectando a gente com o fato, a pessoa. Por mais que a nossa nova personalidade não vai se lembrar, o nosso espírito, né, vai estar com aquela informação registrada. O nosso eu superior tem tudo registradinho lá, em tudo que a gente já fez, todas as encarnações que a gente já passou, tá tudo lá. E teve uma situação muito curiosa de um atendimento que eu pude fazer em razão de um consulente estar passando uma situação muito desafiadora. E ele sentia como se a vida estivesse travada. Fazendo a investigação, mostrou-se uma alma conectada àquela pessoa, um desencarnado, né? Estava conectado através de uma corrente, como se fosse aquela corrente de presos, né? Uma corrente muito grossa. E essa corrente, à medida que nós fizemos o tratamento, nós chegamos ao momento do perdão. À medida que a oração do perdão foi sendo realizada durante aquele instante do tratamento, a corrente se desfez. Ou seja, a corrente foi formada pela raiva ou ainda pelo ódio, que foi nutrido por aquela entidade desencarnada que desejava se vingar. Então, nem a vida de uma ia para frente e nem a oportunidade da outra encarnar também fluía, porque estavam amarradas, conectadas ali, pela raiva que nutriam entre si. E essa energia formou automaticamente essa corrente no astral. Olha que coisa forte, né? A partir do momento que a gente desvencilha essas duas almas, cada uma segue livre, porque elas quiseram assim. Então, não subestimem a importância do perdão. E a coragem para a gente pedir perdão começa quando a gente deixa de ter medo de a gente se parecer imperfeito e deixa o nosso orgulho de lado. Quão humildes nós somos para reconhecer que é importante a gente ter esse gesto de humildade, de perdão, né? E eu vou deixar então uma perguntinha de fechamento aqui para nós. Existe alguma relação na sua vida que continua distante? Uma relação que eu digo um relacionamento, tá? Na sua vida, que continua distante, porque ninguém teve coragem de iniciar uma conversa e dizer com sinceridade, olha, eu errei, você me perdoa? Você tem um exemplo desse na sua vida? Reflete a respeito. Se você pode fazer algo para mudar e resolver essa situação, ainda nessa encarnação. Pelo menos com uma pessoa. Tente. E talvez isso abra o caminho para que venha a próxima e a próxima, caso existam mais. Tá bom? Reflexões importantes, profundas, né, para que a gente se libere desses grilhões, dessas correntes invisíveis que podem existir em nós e a gente nem imagina. E aí, gostaram do tema? A importância da gente pedir perdão, né? Mas também a dificuldade que isso pode ser para nós. Abandonar nosso orgulho não é fácil, não. Agradeço vocês que acompanharam até aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de se encontrar em próximos programas, sempre na madrugada de segunda para terça-feira, 00:30, com reprises nas quartas-feiras, às 6:30 da manhã. Quer saber mais sobre o meu trabalho com atendimentos à distância, para limpezas energéticas, tratamentos espirituais? Acessa lá o meu site, fernandovidia.com.br, e me acompanha nas redes sociais, @FernandoVidia. Vou ficando por aqui, deixo um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.